que é o tratamento restaurador atraumático, chamado ART? As últimas poucas décadas testemunharam imensos desenvolvimentos na prevenção do tratamento da doença cárie e suas sequelas. Apesar disso, bem mais de 2/3 da população mundial ainda sofre com lesões de cárie não tratadas e não tem o acesso a uma odontologia convencional. Esse não é um problema restrito apenas a países pobres ou muito pobres, mas também é um sério problema em alguns setores dos países desenvolvidos. A abordagem do tratamento restaurador traumático, chamado ART, é de máxima prevenção com mínima intervenção pautado na promoção de saúde, tendo como objetivo deter a progressão da doença cárie. Ela envolve a remoção do tecido cariado macio, completamente desmineralizado, com instrumentos cortantes manuais. Este procedimento é seguido pela restauração da cavidade com um material dentário adesivo, selando simultaneamente as fóssulas e fissuras que permanecem em risco. A ART foi inicialmente desenvolvida em resposta à necessidade de se encontrar um método que preservasse os dentes de indivíduos de todas as idades, tanto em países em desenvolvimento quanto em comunidades carentes, onde os recursos são escassos. Sem esta intervenção, tais dentes apresentariam lesões de cárie cada vez maiores até serem perdidos pela extração. A abordagem que finalmente se tornou conhecida como ART foi pioneira nos meados dos anos 80, como parte inicial de um programa de atenção com a saúde bucal da Faculdade de Odontologia de Dar es Salaam, na Tanzânia. A aplicabilidade da ART, que dispensa eletricidade e equipamentos odontológicos sofisticados, significa que o tratamento pode ser realizado em qualquer lugar. A filosofia de tratamento das lesões de cárie mudou com o tempo, e as pesquisas atuais oferecem métodos alternativos para tratamento das mesmas. Por princípio, os programas de atenção odontológica deveriam ser abrangentes e os mais preventivos possíveis. De acordo com essa filosofia, as lesões dentinárias abertas podem ser manejadas de forma não convencional, ou seja, conservando ao máximo a estrutura dentária e removendo apenas aquela dentina infectada que não é passível de remineralização. Desde o início da proposição e dos testes com ART nos países subdesenvolvidos e ou em desenvolvimento, ficou claro o seu valor em muitas outras situações, inclusive na prática clínica de rotina. A experiência tem mostrado que as oportunidades que se apresentam na prática odontológica diária permitem modificações da técnica. Contudo, os princípios básicos da técnica de ART permanecem tão válidos no consultório odontológico quanto numa situação de campo. Em reconhecimento ao enorme potencial que a ART oferece para o controle e tratamento da doença cárie, a Organização Mundial de Saúde apresentou no Dia Mundial da Saúde, em 7 de abril de 1994, ocasião que marcou o início do Ano da Saúde Bucal, a técnica. Mais recentemente, a Organização Mundial de Saúde lançou uma iniciativa para a promoção mundial do ART, que está acontecendo através de programas comunitários com bases educativas e preventivas em vários países concomitantemente. Por outro lado, a Federação Dentária Internacional está ciente da importância da ART e tem publicado regularmente artigos sobre o assunto. Por isto, é importante ressaltar que a restauração traumática deve ser considerada como parte de um pacote este de promoção de saúde bucal do paciente, que inclui educação, prevenção e tratamento de urgência. É óbvio que nenhuma restauração, a despeito de quão perfeitamente tenha sido executada, não permanecerá sem que se tomem medidas adequadas para o controle de placa bacteriana. Para este tipo de técnica, preconiza-se o uso do cimento de ionômero de vidro, pois, dentre outras qualidades, ele é um cimento biocompatível e liberador de flúor. É importante, antes de se praticar a técnica do ART, que organizemos um bom ambiente de trabalho, e um bom ambiente de trabalho dentro e fora da boca. Para tanto, devemos selecionar os instrumentos corretos para a montagem das bancadas, saber fazer o controle da infecção cruzada e escolher um material restaurador.
Como material essencial para o desenvolvimento da técnica, destacamos que há necessidade de uma cama operatória e mocho, fonte de luz para o operador e um kit básico de instrumental, que engloba pinça, espelho, explorador, machados dentais, curetas de vários diâmetros, espátulas de inserção de cimento, placa de vidro, pote Dapen, bolinhas de algodão, tiras matriz, cunhas de madeira. Vamos destacar alguns dos instrumentos presentes na bancada. O machado dental ele é um instrumento usado para alargar a entrada da cavidade, para fatiar o esmalte dentário sem suporte e cariado, deixado após ter sido removida a dentina cariada. As colheres ou curetas de dentina são instrumentos usados para remover o tecido dentinário cariado e sugerimos que em sua bancada você tenha vários tamanhos de curetas, dentre eles aquelas com diâmetros de 1, 1,5 e 2 milímetros, ou seja, as curetas de número 17, 18 e 19. Também presente na bancada está a espátula de inserção de cimento, bem como os esculpidores, que podem ser os esculpidores Hollenbeck 3S e 6S. Eles são instrumentos usados tanto para inserir um material restaurador como para esculpir o mesmo. Outros materiais também necessários na bancada de trabalho são roletes de algodão, vaselina, pedra de afiação, óleo para pedra de afiação, carbono de articulação e tesoura. Cabe destacar que para que as curetas tenham efetividade, elas devem ser curetas afiadas. Daí a presença da pedra de afiação e do óleo para afiação. Neste primeiro caso clínico, apresentaremos o uso do tratamento restaurador atraumático para uma lesão cariosa pequena. Antes de qualquer procedimento técnico, há necessidade de profilaxia da área a ser trabalhada. A seguir, utilizamos um machado dental e esse machado ele vai promover a abertura da cavidade. Quando pensamos em utilizar um machado dental, devemos ter muito claro o tipo de movimento que deve ser realizado com a utilização desse instrumento. O movimento ele deve ser utilizado usando uma rotação no sentido horário e anti-horário. Na verdade, são meias ou um quarto de rotação. Com isso, a área afiada do instrumento quebrará o esmalte socavado pelo processo carioso. Após promover a abertura da cavidade dental, utilizando os machados ou as enxadas dentárias, passaremos à curetagem propriamente dita. É muito importante escolher a cureta adequada para a remoção do tecido dentinário cariado. Sabe-se que as curetas de menor diâmetro são as curetas em que devemos imprimir maior pressão na retirada do tecido cariado, enquanto que as de maior diâmetro não há necessidade de se imprimir tanta pressão. Isso está diretamente ligado à possibilidade geradora de dor ou não. Sabe-se que quanto mais próximo da polpa dentária, devemos escolher as curetas de maior diâmetro. E quanto mais distantes da polpa dentária, podemos escolher as de menor diâmetro, uma vez que, mesmo ao imprimirmos uma pressão para a remoção do tecido cariado, isto não repercutirá em dor para o paciente. Depois da remoção do tecido cariado, é necessário fazer a limpeza ou toalete da cavidade. Para isso, usamos as bolinhas de algodão. Essas bolinhas de algodão, elas podem ser imersas em água ou mesmo imersas em substâncias antimicrobianas, da qual destacamos o hipoclorito de sódio ou líquido de Dakin e a clorexidina. Em seguida à toalete da cavidade, promovemos a secagem, para então inserirmos o material restaurador. Com relação ao material restaurador, cabe destacar que no mercado encontramos diversos tipos de ionômero de vidro. Encontramos ionômeros de vidro quimicamente ativados e ionômeros de vidro fotoativados, que na sua composição apresentam uma quantidade de resina.
diferentemente dos quimicamente ativados. Podemos destacar o Vitromolar da empresa DFL, o Ketaquimolar da 3MSP, o Fuginov da GC, todos criados exclusivamente para a técnica restauradora atraumática. É muito importante para o sucesso da técnica restauradora traumática uma boa manipulação do cimento de ionômero de vidro. Para que haja adesividade do mesmo, há necessidade que a manipulação seja feita de forma correta. Há necessidade que haja ligação química do cálcio presente na dentina com a água proveniente do material restaurador. Para que haja esta adesão química, o primeiro passo é condicionarmos a dentina com a solução de ácido poliacrílico 10% que compõe o líquido do cimento de ionômero de vidro. Aplicamos esse ácido com uma bolinha de algodão por 10 segundos e imediatamente lavamos a cavidade, pelo menos 2 vezes, com uma bolinha umedecida em água, para então promovermos a secagem da cavidade com bolinhas de algodão, visto que poderemos estar em situações clínicas em campo e não em consultório odontológico. Após a manipulação do cimento de ionômero de vidro, que deve ser proporcionado corretamente uma porção de pó para uma porção de líquido, este sendo aglutinado na placa de vidro e não espatulado. Quando observarmos um produto final que tenha brilho e escoe, este será o momento de inserção na cavidade da lesão cariosa. Para isso, utilizamos a espátula de inserção de cimento. Após a inserção do mesmo dentro da lesão cavitária, quando o cimento perder o brilho inicial e apresentar-se opaco, faremos a compressão do mesmo utilizando vaselina. Para tanto, passamos vaselina em nosso dedo indicador e pressionamos contra o cimento de ionômero de vidro e contra as paredes do preparo cavitário. A seguir, passaremos a escultura do material restaurador, usando diversos instrumentos que possuímos, dentre eles o Hollenbeck 3S, o Hollenbeck 6S, para então protegermos a cavidade com verniz cavitário. Esse verniz ele pode ser um verniz que venha junto com o cimento de ionômero de vidro, pode ser um verniz cavitário utilizado como protetor para as restaurações de amálgama, ou mesmo um verniz ou laca que corresponda a um esmalte de unha. Desta forma, o nosso primeiro caso foi realizado.